Viva chegou ao Biosfera. Os morcegos estão em perigo. Uma das ameaças é o desconhecimento generalizado sobre a importância destes mamíferos. Durante décadas, o morcego foi considerado um animal perigoso, mas essa é uma imagem distorcida da realidade. A maior parte das espécies alimenta-se de frutos e insetos, e é essa dieta que o torna um verdadeiro aliado do homem. Algumas espécies conseguem capturar até 3.000 insetos por noite. As grutas dos Olhos d'Água do Alviela são um dos mais importantes abrigos de criação de morcegos do país. Aqui as colónias são bem recebidas, mas lá fora existe um sem número de ameaças que as aproxima da extinção. O Biosfera conversou com investigadores e especialistas em quirópteros. Saiba como ajudar a proteger este importante mamífero voador. Esta semana conheça de perto o lódão bastardo, uma árvore de folha caduca que gosta de solos arenosos. Matthijs Wackernagel, diretor do Global Footprint Network, galardoado recentemente com o Prémio Internacional de Ambiente Zayed, conversou sobre o deve e o haver da pegada ecológica mundial. A lição sobre pensar globalmente e agir localmente foi reforçada. E ainda os índices sobre qualidade ambiental, as escolhas do Bionet e as notícias da semana. Estes e outros temas serão a sua companhia nos próximos minutos. Fique connosco. A Convenção de Bona e o Acordo sobre a Convenção das Populações de Morcegos Europeus declararam o biênio 2011-2012 como o Ano do Morcego. Em mais de 30 países recorda-se a vulnerabilidade e o papel ecológico destes mamíferos. Melhorar a imagem dos morcegos junto da população é um dos principais desafios à conservação. Quando abre as janelas à noite, não entram muitos mosquitos? Provavelmente existe uma pequena colónia de morcegos perto de si. Este pequeno quiróptero chega a devorar mais de 600 mosquitos por hora, uma dieta alimentar que resulta num controle rigoroso da população de insetos. Eles podem comer o equivalente, por noite, a cerca de metade do próprio peso em insetos. O morcego mais pequeno que nós temos em Portugal, que é o morcego anão, ou morcego pigmeu, que medem cerca de 4 centímetros, esses morcegos por noite chegam a comer 1.000 mosquitos. Uma colónia deste género, em que temos aqui 5.000 indivíduos, se pensarmos numa média de pesos de 10 gramas, não é? Multiplicarmos isto por todos os indivíduos que aqui estão, eles comem cerca de 25 quilos de insetos todas as noites. Nós pensarmos nas espécies insetívoras que se alimentam de muitos insetos que por vezes alguns são pragas da agricultura, são vetores de doença, têm de facto um papel de inseticida natural fantástico nos ecossistemas. Depois, as suas próprias capacidades diferentes que têm de voar no escuro, por exemplo, no caso dos hematófagos, das tais espécies ditas vampiras, que se alimentam, que têm de facto na saliva um anticoagulante. Portanto, quer este sistema de ecolocalização que tem sido utilizado em termos de medicina para se estudar uma aplicação para as pessoas invisuais, para lhes permitir facilitar a orientação no escuro, quer o tal anticoagulante que tem sido usado também em termos de pesquisa de produtos ligados com substâncias para o sangue, anticoagulantes, para permitir de facto uma menor viscosidade do sangue para as pessoas com problemas de circulação sanguínea. De facto, eles têm muitos aspectos até de benefício e de utilidade para o homem. Existem mais de 1.000 espécies de morcegos no mundo, representam 1/5 dos mamíferos. De todas as espécies, apenas 3 alimentam-se de sangue e vivem na América do Sul. As restantes são essencialmente frugívoras e insetívoras. Em Portugal são conhecidas 27 espécies de morcegos, 2 correspondem a endemismos, uma espécie das ilhas da Macaronésica, que encontramos na Madeira, e um endemismo do arquipélago dos Açores. Ambas estão com o Estatuto de Conservação criticamente em perigo. Do número total de espécies que ocorrem em Portugal continental, 13 estão classificadas como criticamente em perigo, 6 apresentam o estatuto em perigo ou vulnerável e 8 possuem informação insuficiente, o que significa que o estado da população é desconhecido. As nossas espécies, elas têm umas problemáticas muito diferentes. Portanto, cerca de metade, mais ou menos, são espécies cavernícolas que aparecem em abrigos subterrâneos, portanto, em grutas e em minas abandonadas, em minas de água, durante pelo menos parte do ano, e essas são as mais ameaçadas. Tendo em conta que nós temos em Portugal muitos milhares de cavidades, mas apenas 30, 40, 50 no máximo têm condições boas para ter grandes colónias, quer no verão, portanto, colónias de maternidade, quer no inverno, colónias de hibernação,
São poucos os sítios que têm as condições microclimáticas, temperatura e de umidade específicas para poder os morcegos durante as várias fases do seu ciclo anual. O morcego é o símbolo do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Na área protegida já foram identificadas 18 das 25 espécies que existem em Portugal. A nascente dos Olhos d'Água do Alviela é um dos fenómenos geológicos que encontramos no maciço calcário extremanho, sem segredos para os mamíferos voadores. Esta gruta é constituída por um sistema de várias galerias com várias centenas de metros. Temos galerias a vários níveis. Este abrigo é um dos mais importantes abrigos de maternidade de Portugal. Há muitas espécies que vêm aqui entre finais de março e princípios e finais de setembro para se reproduzirem. Já foram identificadas aqui 12 espécies de morcegos diferentes. Na Lapa da Canada, as rochas, as fraturas e a Ribeira dos Amiais criam condições de geomorfologia e de habitat favoráveis aos morcegos. O conjunto fluviocárcico é um dos principais abrigos do morcego de peluche. Na época de maior ocupação, chega a registrar 5.000 indivíduos. Os morcegos, eles são o que se chama animais filopátricos, ou seja, eles regressam sempre ao local onde nascem. Ou seja, neste abrigo de maternidade, os morcegos que nascerem neste ano, aqui, no ano seguinte, vão regressar certamente e aqui se vão reproduzir. Mas depois esta colónia, que se junta aqui nesta altura para se reproduzir, ela separa-se. Por vezes necessitam de fazer migrações de mais de 100 km. E, por exemplo, nós sabemos que os morcegos daqui muitas vezes vão para a Serra da Arrábida, para Sesimbra, e para a Serra de São Mamede, para Marvão. Considerada um santuário ecológico de morcegos cavernícolas, a zona das nascentes do Alviela é, desde 2002, um observatório que permite seguir por vídeo a vida dos pequenos mamíferos. Os estudos de comportamento são muito escassos. Tem havido muitos estudos em termos de ecologia, de hábitos alimentares, estudo dos diferentes habitats, mas lá está, em termos de comportamento, só quando ocorreram estruturas deste género, como o observatório, é que nos permitiu observar os morcegos em ambiente natural. No Centro de Ciência Viva de Alviela, a ação da gruta é monitorizada em tempo real. As imagens permitem o acompanhamento científico da colónia e reforçam o trabalho de sensibilização pedagógica dos visitantes. Temos aqui um morcego de peluche, temos aqui adultos, não é? Indivíduos adultos, temos aqui um adulto a amamentar e depois temos aqui esta mancha de crias. Nesta espécie, observa-se, eles formam colónias berçário. Isto é o que se chama uma colónia berçário. É assim, cada morcego, em regra geral, só tem uma cria por ano, ou só tem uma cria. O que acontece é que as fêmeas, quando necessitam de sair da gruta para se alimentar, deixam ou colocam as crias todas num espaço, não é? É o que se chama uma colónia berçário, e ficam alguns adultos a tomar conta deles, enquanto as outras mães saem, aproveitam para cuidar do filho. Depois, quando essas mães regressam, vão as outras. Trabalham por turnos, basicamente. Os dados recolhidos no Observatório dos Morcegos Cavernícolas permitem melhorar a conservação desta fauna ameaçada de extinção. Em Morcegos na Web, pode acompanhar a atividade da colónia de maternidade. No Quiroptário do Carçoscópio, descubra a morfologia e a ecologia das diferentes espécies de um modo ludopedagógico. As turbinas eólicas são a mais recente ameaça enfrentada pelos morcegos. Para além do risco de colisão, o movimento das pás provoca uma diminuição da pressão atmosférica e faz rebentar os vasos sanguíneos dos pulmões destes mamíferos. O impacto real nas espécies mais vulneráveis é ainda desconhecido. Estão os aerogeradores a matar morcegos? O alerta surgiu após a investigação de um campo eólico em Alberta, Canadá. A presença de cadáveres de morcegos à volta das turbinas, sem feridas ou hematomas externos, afastou a hipótese de mortalidade por colisão. A notícia de uma nova ameaça, fatal para os mamíferos, chegou da Universidade do Calgary e chama-se barotrauma, uma hemorragia interna causada por uma alteração na pressão do ar. Há locais em que o número de cadáveres dos mamíferos é 4 vezes superior ao das aves.
Nós sabemos quantos morcegos morrem e podemos estimar exatamente qual é a mortalidade que um parque eólico causa num determinado local. Mas como nós não sabemos o tamanho populacional das várias espécies, e nomeadamente o tamanho das populações naquela região, não conseguimos depois ter uma ideia do impacto real que aquela mortalidade tem na população daquela região. Em algumas zonas do país há uma grande mortalidade observada. E aí, claro que temos de ter um particular cuidado e, eventualmente, começarmos a pensar em algumas medidas que já começaram a ser tomadas no resto do mundo e que nós esperamos conseguir implementar. Por exemplo, sugerir a paragem dos aerogeradores durante as épocas do ano mais problemáticas e as horas do dia em que há mais morcegos a voar, que é geralmente ao pôr do sol. O impacto dos aerogeradores sobre os morcegos é mais significativo no final do verão e no início do outono. Os investigadores portugueses consideram que a atividade das turbinas deve ser reduzida nos meses de migração e a instalação de parques eólicos condicionada na proximidade de abrigos de importância nacional. Neste momento estão a ser monitorizados de uma maneira regular cerca de 70, 80, 100 parques a nível nacional e há 2 ou 3 com situações mais problemáticas de mortalidade observada. Luísa Rodrigues estuda quirópteros desde 1987. A inventariação e anilhagem de morcegos confirmam o declínio das diferentes espécies. Os atropelamentos, a perturbação e destruição de abrigos com a construção de infraestruturas como as barragens, desafiam a sobrevivência destes mamíferos voadores. Num ambiente, num ecossistema, há relativamente pouco tempo, sem grandes ameaças, eles não tinham problemas, porque eles não têm grandes predadores naturais. Portanto, há apenas algumas aves de rapina, alguns mamíferos que se alimentam de morcegos, mas geralmente é de uma maneira casual. E por isso, esta grande longevidade e esta fraca natalidade, enquanto não havia grandes pressões, eles não tinham problema nenhum, portanto, eles de facto viviam a sua vida muito calmamente. Quando começam a aparecer estes fatores de ameaça, ainda por cima estes fatores com um cariz antropogénico, portanto, que são de facto o homem que causa, que aparecem todos ao mesmo tempo. Há cada vez menos abrigos para os morcegos, porque os morcegos que utilizam os edifícios mais antigos, hoje não há sótãos abandonados, não há caves, tudo é aproveitado. Tudo está vedado ao exterior, portanto não há uma comunicação do interior para o exterior. Mesmo os abrigos naturais têm vindo a ser destruídos, porque eles também ocuparam as minas que já não estavam em elaboração e hoje a própria legislação obriga que essas minas estejam fechadas e impedindo assim que os morcegos possam comunicar com o exterior, portanto, e acabam por morrer, e saber onde é que estão os abrigos e poder criar abrigos alternativos em que nós controlamos exatamente essa população é extremamente importante na sua salvaguarda. Segundo um estudo publicado na revista Science, os serviços prestados pelos morcegos insetívoros à agricultura são valiosos. Nos Estados Unidos, o trabalho dos quirópteros está avaliado entre os 3,7 mil milhões a 53 mil milhões de dólares por ano. Muitas pragas dos campos agrícolas são presas apetecíveis para estes voadores vorazes, mas escondem riscos mortais. Os pesticidas afetam os morcegos por 2 formas. Por um lado, sendo os morcegos insetívoros, portanto, os pesticidas diminuem as concentrações de insetos e, portanto, diminuem-lhes o alimento potencial. Por outro lado, acontece muitas vezes que os pesticidas afetam os insetos não morrem propriamente, mas chegam com um bocadinho de pesticida no seu interior. Se eles se alimentarem de muitos insetos, cada um deles com um bocadinho de pesticida, portanto, esses bocadinhos de pesticida ficam acumulados no interior do organismo do morcego. Na altura da hibernação, quando eles estão de facto sossegados e estão a viver à custa daquela gordura que entretanto acumularam, a concentração pode subir de tal maneira que se torna letal e eles morrem durante o sono de inverno. Viajamos até Tomar para conhecer um dos abrigos incluídos no Plano Nacional de Conservação dos Morcegos Cavernícolas. A gruta é visitada na época de criação e hibernação por 9 espécies de morcegos. A importância da cavidade motivou a Quercus a adquirir o terreno para criar uma micro-reserva. É uma zona que não é muito perturbada, uma zona com floresta mediterrânea, com azinheiras, com carvalhos, medornheiros, mas que também já houve aqui um perigo de incêndio aqui há uns anos e, portanto, nós tentamos gerir de uma forma a manter as condições que existem atualmente, cortando algum mato aqui na zona envolvente, mas o mais importante foi mesmo vedar a entrada da gruta, colocar esta vedação que se encontra aqui próxima de nós, para que não existissem visitas indesejadas, porque havia muitas pessoas que iam visitar a gruta sem saber da importância das espécies que lá ocorriam e que muitas vezes
deixavam até lixo ou faziam barulho e causavam perturbação significativa. Quando temos colónias de elevada densidade, isso reflete-se em grandes quantidades de guano, os excrementos dos morcegos. Em tempos remotos, a matéria orgânica, rica em micro e macronutrientes, era aplicada nos campos agrícolas. O guano é um fertilizante natural extraordinário. Durante muitos anos foi até utilizado comercialmente a sua venda e em alguns sítios ainda o fazem, tanto não em Portugal, mas no estrangeiro, ainda o fazem regularmente. De facto, tem uma concentração, nomeadamente de azoto, muitíssimo boa. Portanto, portanto, a pessoa ter a possibilidade na sua própria casa recolher guano e utilizá-lo nas suas floreiras, nos seus campos, é de facto uma mais-valia. Nas grutas, o guano serve de alimento a comunidades biológicas específicas, os guanóbios e os guanófilos. Essas espécies chamam-se troglóbios, animais cavernícolas adaptados a um ambiente escuro e pobre em nutrientes. Estes invertebrados possuem pequenas áreas de distribuição geográficas, baixas populações e um modo de vida adaptado a pouco alimento disponível. Guanóbios, temos essencialmente animais que se alimentam do guano e que normalmente são colémbulos, portanto, insetos, uma espécie de insetos muito primitivos que não têm asas, que se alimentam diretamente do guano, isópodes terrestres, portanto, os chamados bichos de conta. Temos imensos bichos de conta que se alimentam do guano. Temos também dipeluros, portanto, outros insetos primitivos. E depois temos todos os predadores destes animais que andam também ao redor do guano, não a alimentar-se do guano diretamente, mas a alimentar-se dos que se alimentam do guano, como sejam as centopeias, alguns escaravelhos predadores, aranhas, pseudoescorpiões. À semelhança dos morcegos, estes insetos microscópicos, grande parte endémicos de zonas cárcicas, também sofrem com a pressão humana e carecem de conservação. Estes animais têm um papel muito importante a nível da degradação da matéria orgânica no meio subterrâneo, porque a inexistência desta fauna não permite a reciclagem de nutrientes que se infiltram através das fissuras e das fendas para o meio subterrâneo. Claro que isto é particularmente mais notório quando estamos a falar de reservatórios de água doce, como são as grutas calcárias. E estes animais desempenham um papel extraordinário na purificação daqueles que são os maiores reservatórios de água doce disponíveis para consumo imediato. O património subterrâneo é tão belo quanto desconhecido. Apesar da maioria das cavidades estar em área protegida, continua a não existir um estatuto de proteção específico e mão forte para travar os impactos ambientais das pedreiras. Filmes e histórias de arrepiar dizem-nos que os morcegos são agressivos e atacam, o que não passa de um mito. Estes animais selvagens podem assustar-se e reagir ao sentirem-se ameaçados, mas a coabitação com o homem é possível e recomendada. Numerosas espécies vivem em edifícios, ocupam telhados ou caixas de store. Quem visita o Museu Nacional do Traje não imagina que os jardins do Parque Botânico do Monteiro Mor são o biótopo de alimentação dos morcegos que se escondem nas galerias subterrâneas do Palácio Angeja Palmela. Estas manchas castanhas que nós vemos no teto são as marcas das colónias quando estiveram cá. Portanto, eles trazem muitas vezes bocadinhos de lama nas patas e depois quando estão pendurados com a urina vai alterando a rocha que está ao pé deles, não é? Portanto, nota-se muito bem, quando há estas manchas, significa que, de facto, no passado, já neste sítio específico, já teve aqui uma colónia, talvez com 10, 20 morcegos, porque esta espécie que costuma vir aqui, cada metro quadrado tem 2.000 indivíduos. Portanto, neste bocadinho aqui caberiam facilmente cerca de 20 morcegos. Nos subterrâneos do edifício histórico já foram contabilizados mais de 200 morcegos. As galerias são utilizadas como abrigo de primavera e outono. Este sítio serve de passagem entre 8 sítios, o que lhe dá uma importância muito grande. E esses sítios podem ser tão longe como, por exemplo, o abrigo de Marvão, que tem ligações a 3 grutas na Rábida, uma gruta em Monte Junto, 2 grutas na Serra da Aire Candeeiros e ainda uma outra gruta em Tomar. Ou seja, de facto, este sítio aqui permite, de facto, estabelece-se uma rede perfeitamente de movimentos entre estes vários abrigos, o que significa que, se desaparecer este abrigo, vai afetar toda a rede. Também no Centro Histórico de Sintra, a noite revela a vida escondida no jardim e nas grutas da Quinta da Regaleira.
Estamos aqui junto aos Lagos da Regaleira, que é um sítio onde sempre podemos observar os morcegos a caçar. Estamos aqui com o detector e podemos observar, ouvir os sons de caça, a sua estratégia de caça. Quando ouvimos o pulso aumentar, quer dizer que ele está a aproximar-se da presa. Estamos aqui a apanhar um morcego anão, um pipistrelos, a caçar. Nos 4 hectares da Quinta da Regaleira já foram identificadas 14 das 25 espécies existentes no continente. É neste local místico de densa carga simbólica que se encontra a maior colónia de morcegos de ferradura mediterrâneo do país, espécie criticamente em perigo. Não menos importante é a colónia de criação de morcego de ferradura pequeno, na Regaleira, durante todo o ano e com mais de 200 indivíduos. Os pequenos animais beneficiam de um abrigo artificial com temperatura regulada, desenhado para oferecer conforto às crias nas primeiras semanas de vida. A colónia estava no Palácio de Monserrate, que era um abrigo a 2 km daqui da Quinta da Regaleira, e estavam a acontecer obras de recuperação do palácio e havia uma colisão realmente de interesse entre a permanência desta colónia, que é uma colónia de interesse nacional, e o património, digamos assim. O que nós fizemos foi tentar, com sucesso, criar condições para que essa colónia se pudesse deslocalizar para este local, o que veio a acontecer normalmente. Portanto, eles mudaram porque conheciam o abrigo e encontraram condições semelhantes ou melhores neste espaço e acabaram por colonizar este espaço. O projeto do Morcegário Laboratorial nasceu em 2002, fruto de uma parceria entre a Associação dos Espeleólogos de Sintra e a Fundação Cultur Sintra. As câmaras de infravermelhos instaladas na maternidade registram a atividade 24 horas por dia. Nós hoje sabemos exatamente como é que é o processo de aprendizagem de voo. Portanto, eles, assim que nascem, começam a exercitar, digamos assim, os seus braços, as suas asinhas, logo com poucas horas de vida, e esse processo vai aumentando até que eles conseguem começar a fazer os primeiros voos, que acontecem ao fim de 4 semanas, mas sem que antes eles não treinem imenso, até pendurados pelas suas mães, na boca das suas mães, no teto, não é? Exercitam essas manobras de voo ainda agarrados à progenitora. A nossa monitorização tem, por um lado, permite-nos saber em que estado é que está a colónia, se já houve nascimentos, por exemplo, que é a altura mais crítica da colónia, que as crias são muito pequeninas, estão totalmente dependentes das suas mães, mas permite a qualquer investigador em qualquer parte do mundo estar a acompanhar esse trabalho. Não é só nas grutas ou nos edifícios devolutos que encontramos morcegos. Sem saber, pode ter um morcego perto de si. Nestes casos, deve entrar em contacto com o Instituto de Conservação da Natureza ou descarregar do sítio do ICNB, em Estudos e Projetos, opção Morcegos, o Guia de Apoio a Situações de Coabitação e Exclusão de Morcegos em Edifícios. O documento explica-lhe o que fazer para capturar um morcego, cuidados a ter e como lidar com a presença destes importantes mamíferos. Pode também aprender a construir caixas-abrigo para transmudar ou acolher colónias. Muitas vezes os morcegos estão nos sótãos, no meio das telhas, mas não são visíveis, sobretudo quando é uma espécie mais pequena, que é o morcego pigmeu ou o morcego anão, que são as 2 espécies mais frequentes em Portugal, e que de facto depois fazem umas pilhas de guano por baixo dos sítios em que eles estão abrigados. E tendo em conta que eles de facto não transmitem doenças, é assim, não há o perigo das pessoas estarem a coabitar, viver numa casa com morcegos perto. Cada vez mais, quando eu entrei para o ICNB há 24 anos, praticamente e durante talvez uns 10 anos, ninguém nos contactava com morcegos. Portanto, as pessoas, eu acho que, por simplesmente pegavam numa vassoura e resolviam o problema. Portanto, os relatos que nós tínhamos é, tinham os morcegos, mas matei-os. E agora, realmente, todos os anos, aumenta exponencialmente o número de pessoas que nos contactam a dizer, umas que, de facto, têm morcegos que não os queriam muito lá em casa, mas também não os querem matar. Portanto, querem ver se os podemos ajudar, de facto,
a livrarem-se da colónia, mas de uma maneira que não perturbe os animais. Isso é muito importante, de facto, começa a haver um respeito e muitas vezes, talvez até na grande maioria, quando nós explicamos que eles não atacam, não transmitem doenças, não há problema, as pessoas até acabam por aceitar e ficar com os morcegos na sua casa e não ficam muito perturbados. Mas de facto em si, e já começa a haver até pessoas que querem ter morcegos em casa. Portanto, nós às vezes até recebemos telefonemas de pessoas que perguntam se os podem comprar, se nós temos para dar, se podem colocar uns abrigos artificiais que possam vir a ser colonizados. Portanto, a mudança de atitude é brutal. Longe da má reputação, os quirópteros são verdadeiros aliados da natureza, polinizam e ajudam a regenerar florestas. Ao mesmo tempo, são um elemento fundamental no equilíbrio dos ecossistemas. O Ano do Morcego lembra-nos que devemos olhar para estes pequenos mamíferos com mais atenção e questionar infraestruturas que acelerem o declínio de espécies em risco. Colabore com o ICNB na elaboração do primeiro Atlas dos Morcegos. A cartografia pretende mapear a distribuição de morcegos no território continental e conta com trabalho voluntário. Faça parte. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que descobrimos como vivem os morcegos e como os devemos proteger. E agora conheço o Lodão bastardo. O convidado do bilhete de identidade desta semana é uma árvore de folha caduca que vive desde o nível do mar até aos 1200 metros de altitude. É uma espécie de crescimento lento que prefere solos arenosos. No passado serviu para o fabrico de carvão, instrumentos de cultivo e peças de carroçaria. É uma árvore que costuma viver junto do fundo dos vales, ou seja, nas zonas com solo algo profundo e úmido. Ela prefere solos com alguma areia, mas pode viver também no interstício das rochas, ou seja, nas zonas com rochas, ela consegue viver no interstício dessas rochas, mas sempre junto da água, porque ela suporta bastante bem o calor e o frio, mas necessita de água no solo. É uma árvore muito utilizada já desde os tempos dos romanos em jardins, porque é uma árvore muito bonita e com um porte que pode ser elevado, e é um ótimo refúgio para os animais. Ou seja, essas árvores adultas são um ótimo refúgio para a natureza. Os seus frutos são ainda comestíveis, mesmo para os humanos, que dão um pequeno fruto arredondado, em forma quase de azeitona, em que os animais gostam. A sua madeira apresenta bastante tenacidade, ou seja, é uma madeira bastante rija e elástica, não parte com muita facilidade, e por ter esta característica é utilizado para fazer remos e utensílios que necessitem alguma resistência e alguma tenacidade. A sua raiz também é utilizada no curtimento de peles e para extrair alguns taninos. É uma árvore que vive basicamente na zona mediterrânica, portanto muito perto do Mediterrâneo. Pode subir até a cerca dos 1200 metros em altitude, mas sempre junto de fundo de vales ou junto de linhas de água. A jornalista Silvia Alves entrevistou para o Biosfera Matthijs Wackernagel, o diretor da Global Footprint Network. Com o coautor da Pegada Ecológica, fizemos as contas ao capital natural disponível. Como é possível continuar a ter qualidade de vida ambiental quando consumimos recursos equivalentes a um planeta e meio? Many people accuse the media of being too catastrophic and the message doesn't pass on to the public. Do you think the global footprint is a sexy way of passing the message or not? We are a scientific organization that wants to promote accounting. Like we have accounting for money, we need accounting for resources. If we don't know how much we have compared to how much we use, we're really blind. And much of what we do right now is kind of vaccination against action, that we don't really take seriously what is needed. You see it as not as a political action, but as a scientific action. I think in some we have to get the science right, and we have to truly believe in it. So we talk about the wrong scale. But if we start to talk about cities or nations, a nation that is not ready for the future will just be dead. And I would invite any other country, every city to think about themselves and say, how will this city operate 50 years from now? Because if you want to stay within the 2 degrees Celsius, it's evident. Everybody knows that we would need to move out of fossil fuel. Nobody says that. If we do move out, what's your plan? No country has a plan, a realistic plan that they truly believe in from a self-interest perspective of saying,
That's where we want to get to. If we have the habit of externalizing everything from waste to resources we get from abroad, do we get the realistic perspective? Yes, I think because we don't externalize. Like we said, you know, there was in Apollo 13, they sent a message back to Houston. What they really said was, Houston, you have a problem. Because if you look down on Houston, the city will not be able to operate without fossil fuel. Houston has a huge problem. So of course many things are externalized right now, but Houston is stuck with the infrastructure of Houston that is not fit for the future. If they don't retrofit in the next decades, it's going to be given up. Do you like the word global problem? The more we globalize problems, the less we can solve them. And I think we need to find the local manifestation of the global problems to solve them. We're in a situation like to say, oh, I have a hole in my boat, but I won't fix my boat until everybody else fixes their boat and agrees to fix their boat. What's up with that? I mean, so I think people are in this strange misconception that because there's a global dimension to it, that they don't need to act. Well, actually, because there's a global dimension to it, they have to act even faster because there's no other place to go. And I think that's a big confusion. So I think cleaning up some of the confusions is essential for media. We have a big gap of knowledge in how to run economies. I mean, we still think most advisors, 95% or more of the advisors of national governments are trained even as lawyers or economists with very little understanding of resource constraints. And so they only see the possibility of stability through continuous expansion. I even hear people talk about growth. Growth is a strategy. Growth won't get us there. Actually, growth in an overloaded world makes us poorer. What we have to talk about is prosperity. We want to have prosperous lives. And growth, the way we know it, may be undermining it, because most of the growth we have seen, particularly in lower income countries, comes from liquidating assets. We pump oil out of the ground, we think it's income. It's not income. We're poor afterwards. We sold our jewelries, we sold our heritage, so that's not income. And so this fixation that we still talk about green growth rather than green prosperity shows that many people in the community are misinformed. Portugal, please think about Portugal. Every nation truly thought about their self-interest, the world would be a much more stable place. Altura de viajar pelo ciberespaço com as escolhas do Bionet. À distância de um clique de rato, navegue até ao belo acervo do Jardim Botânico da UTAD. Descubra os motivos que uniram a Quercus do Porto grupos de cidadãos contra o desprezo pelas árvores na cidade invicta. Mas para já, o blog Plantas e Pessoas. Um blog de e para naturalistas que amam as plantas, eis a definição mais adequada para das plantas e das pessoas, onde se pode viajar nessa aventura maravilhosa do reino vegetal, tão intimamente relacionado com o mundo dos humanos. http://plantas-e-pessoas.blogspot.com. O grupo anti-arboricida nasce de uma iniciativa da Quercus do Porto. Tantos são os atentados às árvores e o desprezo por estes seres, sem os quais, no entanto, a vida nos seria bem mais pobre, se não impossível. Denúncias, informação, ação, determinação cívica. http://antiarboricida.wordpress.com. A sustentabilidade na exploração dos recursos naturais, das afetividades, da criatividade e do respeito por todas as formas de vida são as características mais nobres de qualquer ser humano, diz-se a alaia da apresentação no blog Natureza e Arte Humana, um dos locais da blogosfera portuguesa mais estimulantes para o amante da natureza e das artes de cuidar, cultivar e gerir bem os bens naturais. http://natureza-artehumana.blogspot.com. Vale a pena conhecer o Jardim Botânico da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, uma instituição já com enorme acervo de investigação e estudo, incluindo o projeto Flora Digital de Portugal, um inventário em construção disponível no site www.jb.utad.pt. Antes de nos despedirmos, à altura de conferir as notícias de ambiente que marcaram a atualidade.
As notícias sobre a camada de ozono parecem revelar dados contraditórios, enquanto o imenso buraco de há muito conhecido no Polo Sul acusa alguns sinais de recuperação, detectou-se outra fissura, esta no Ártico, Polo Norte, e bem grande, de dimensão 5 vezes maior que a Alemanha, afirmam os cientistas para tornar clara a enormidade. A cerca de 20 km da superfície terrestre, 80% do ozono tinha desaparecido. Este facto pode ter origem no longo período muito frio naquela altitude. As baixas temperaturas tornam mais ativos os compostos químicos que destroem a camada de ozono, fina película de atmosfera que nos protege dos raios ultravioletas. O maior santuário de proteção de tubarões é agora em volta das Ilhas Marshall, cujo governo decretou uma área de reserva com quase 2 milhões de quilómetros quadrados, área comparável ao tamanho do México, por exemplo. Esta medida é acompanhada de sérios dispositivos legais, proibindo a captura de tubarões e raias, dos quais mais de um terço das espécies se encontra em elevado risco de extinção. A enorme mortandade deve-se às artes de pesca, legais e ilegais, assim como o lento ciclo reprodutivo destes predadores muito vulneráveis, apesar do seu papel essencial no equilíbrio ecológico dos mares. Um estudo comprova que as águas do Rio Douro estão a ser poluídas com resíduos de fármacos, substâncias ativas de diversos medicamentos em diferentes quantidades, estão a alterar a ecologia do rio e a afetar as espécies, sendo esse efeito o principal alvo dos cientistas. O estudo em questão, levado a cabo por uma equipa da CESPU, detectou a existência de resíduos fármacos, nomeadamente antiepiléticos, ansiolíticos e antibióticos, nas águas superficiais do Rio Douro e os seus efeitos nos peixes. Uma investigação anterior, coordenada pelo professor Bordalo Issá, do ICBAS, já tinha confirmado índices de poluição do troço final do Douro 200 a 500 vezes superiores ao admissível, com efeitos na mudança de sexo de tainhas e solhas. Arraiolos, para além dos seus famosos e apreciados tapetes, quer distinguir-se em termos de sustentabilidade, tornou-se a primeira vila integralmente iluminada a energia LED no centro histórico. Zonas pedonais, viárias, bem como os vários espaços cênicos da vila, utilizam agora esta tecnologia que permitirá reduzir a fatura energética do município em 30%. Os planos da autarquia visam agora os monumentos, nomeadamente as igrejas do centro histórico. Assim se lucrará aumentar o conforto e segurança das pessoas e poupar nos custos financeiros e ambientais do desperdício energético. Protestos contra a construção de uma estrada que vai ferir um parque natural na Amazónia boliviana levaram a confrontações graves com consequências mortais para várias pessoas. A contestação foi encabeçada pelos indígenas residentes na região afetada, pela nova via rodoviária e também por ecologistas. Face aos protestos, o presidente da Bolívia, Evo Morales, decidiu-se pela suspensão temporária da polémica obra, no qual tinha insistido fortemente. A estrada entre Vila Tunari e San Ignacio de Mochos atravessa uma reserva natural em plena Amazónia. As comunidades indígenas contestam o projeto com fundos brasileiros que dizem representar uma ameaça para o habitat e a cultura. À altura de vermos a análise ambiental na grelha de índices do Biosfera. Começamos pela habitual análise da qualidade do ar, registada durante a semana de 6 a 12 de setembro. Lisboa apresentou uma média da qualidade do ar boa, enquanto que na Invicta predominou a classificação fraco. O ozono e as PM10, partículas finas ou inaláveis, permanecem como os principais poluentes. As condições foram desfavoráveis à dispersão. No entanto, não se verificou a presença de poeiras oriundas do norte de África sobre a área metropolitana do Porto. E agora o índice de vento e de umidade relativa. O vento soprou fraco nas 3 cidades analisadas. Em Faro atingiu os 30 km por hora, em Lisboa os 46 e no Porto não ultrapassou os 28 km por hora. Foi na Invicta que a percentagem média de umidade relativa foi mais elevada, 59%. Em Faro chegou aos 54% e na capital aos 45%. Estas medições ocorreram durante a semana de 6 a 12 de setembro. Terminamos com o índice de disponibilidade hídrica nas principais bacias hidrográficas durante o mês de setembro. Comparativamente ao último dia do mês anterior, verificou-se uma descida generalizada do volume armazenado nas bacias hidrográficas. O Douro manteve o volume de água armazenado em relação ao mês passado, registou 57%. O Tejo registou 62%, menos 4% do que em abril. O volume de água obtido na Albufeira do Guadiana chegou aos 80%.
Hoje vimos como os morcegos são um elemento essencial para a salubridade ambiental das cidades e controlo de pragas agrícolas. Mas os quirópteros estão em declínio e o seu desaparecimento põe em causa o equilíbrio dos ecossistemas. A construção de barragens e a implementação de parques eólicos em sítios da rede Natura 2000 são nefastos para espécies protegidas como os morcegos. Quanto a si já sabe, marcamos encontro na próxima semana. Até lá, seja bioativo. Terminamos com as sugestões de agenda e a primeira sugestão é em Évora, nos dias 28 a 30 de outubro, com uma conferência nacional sobre sustentabilidade no setor do turismo. Mais detalhes em http://conferencias.apa.pt. Agora no Machico, Ilha da Madeira, um seminário, linhas elétricas, iluminação e avifauna. Oficina Hortas Verticais em Varanda, em Colares, Sintra, no dia 29 de outubro. Contacte a organização através do e-mail quinta7nomes@gmail.com e saiba como participar. A última sugestão é também em Sintra e acontece todas as quartas-feiras. Demonstrações de trabalhos florestais com cavalos na Serra de Sintra, organizado pela Parques de Sintra, Monte da Lua. Mantenha o contacto através da página do Facebook e visite o site da Farol de Ideias se quer rever algum programa. Marcamos encontro na próxima semana. Até lá, mantenha-se bioativo. Este programa teve o patrocínio de